Boa noite, agora são 21h01 e vamos à última edição do Jornal Toda Hora desta segunda-feira. A presença das mulheres no mercado de trabalho tem aumentado cada vez mais, mas a desigualdade salarial ainda persiste. De acordo com os dados do relatório de transparência salarial, as mulheres ganham 20,9% a menos do que os homens. Quando que isso vai mudar, hein? Vamos conferir a reportagem. Segundo dados do relatório de transparência salarial, em 2024, a participação das mulheres no mercado de trabalho teve um crescimento, mas a desigualdade salarial ainda existe. O número de trabalhadoras subiu de 38,8 milhões em 2015 para 44,8 milhões em 2024. O crescimento foi de mais de 6 milhões. Os números divulgados em março do ano passado no primeiro relatório mostraram que a desigualdade era de 19,4%. Já no segundo relatório, em setembro, o número passou para 20,7%. Além disso, a desigualdade salarial também é racial. As mulheres negras recebem ainda menos que os homens em cargos iguais. O relatório apontou que homens não negros ganham aproximadamente 110% a mais do que as mulheres negras. Os dados da pesquisa demonstraram que, mesmo em cargos de direção e gerência, as mulheres recebem 73,2% da remuneração dos homens nos mesmos cargos, ou seja, 26,8% a menos do que deveriam. O apontamento considerou 19 milhões de trabalhadores em 53.114 empresas com 100 ou mais empregados. E, segundo os dados, se as mulheres ganhassem igual aos homens na mesma função, cerca de 95 bilhões de reais teriam entrado na economia em 2024. O dólar fechou em R$ 5,91 com o impacto do tarifaço. Especialistas temem o início de uma guerra comercial. O dólar fechou em alta aos R$ 5,91, em mais um dia de pânico no mercado financeiro diante do receio de que uma guerra comercial esteja prestes a começar. O motivo de preocupação é o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já entrou em vigor. Na máxima do dia, o dólar chegou a aproximadamente R$ 5,93. Na sexta-feira, o sentimento negativo já havia se intensificado com a China anunciando uma retaliação. O mercado também acredita que a União Europeia pode anunciar suas primeiras medidas em resposta ao tarifaço de Trump. Investidores temem que a situação se transforme em uma guerra comercial generalizada. A disputa pode elevar a inflação dos países envolvidos. Além disso, as tarifas tendem a reduzir os níveis de comércio internacional e consumo interno, desacelerando a atividade econômica. Agora o assunto é esportes e na Espanha o Real Madrid foi derrotado no Campeonato Espanhol e o técnico Carlo Ancelotti corre o risco de ser demitido e o italiano ainda é desejado pela direção da CBF para comandar a seleção brasileira. Ou seja, o que será que pode acontecer? Vamos acompanhar. Após a derrota contra o Valência pela La Liga, o treinador Carlo Ancelotti balança no cargo. Caso não consiga bons resultados na Champions League contra o Arsenal e na final da Copa do Rei contra o Barcelona, o italiano pode deixar o comando dos merengues. A notícia foi divulgada pelo jornal AS, um dos principais periódicos esportivos da Espanha. Ao longo dos jogos, a torcida tem questionado algumas decisões do treinador, como a insistência com o lateral Lucas Vázquez, que não está rendendo o esperado na temporada, a improvisação do meia Tchouaméni no lugar de Asensio na zaga, além de más escolhas em substituições e decisões estratégicas, como a pouca minutagem de Endrick em campo e a falta de jogadores da base no elenco. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026 e já deixou bem claro que não pensa em pedir para sair do clube. Então apenas uma demissão separaria o treinador e o elenco. Essa possível demissão deixa o radar da CBF em alerta, que tem interesse no técnico italiano para assumir a seleção brasileira de olho na próxima Copa do Mundo. E confira os destaques do Jornal das 22 desta segunda-feira. Nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá mais do que dobrar o valor das importações da China. Pesquisa revela que a maior preocupação atual do brasileiro é com o que está acontecendo na economia. E começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
E ainda, mais de 500 pessoas estão desabrigadas pelas chuvas que provocaram estado de emergência no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais no Jornal das 22 com Alexandre Jaqueto. Eu fico por aqui, você pode acompanhar todas as edições do Jornal Toda Hora desta segunda-feira no YouTube. Acesse, curta e acompanhe o nosso canal para ficar por dentro de todas as notícias do Brasil e do mundo. A próxima edição do jornal será à meia-noite com Vinícius Nasa. Tenha uma ótima noite. Tchau!